Nesta quinta-feira, dia 6, ontem, a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, realizou o seu primeiro leilão daquela previsão que o governo tem de importar até 1 milhão de toneladas de arroz, como foi anunciado tão logo as enchentes acometeram o estado do Rio Grande do Sul. Ontem foram ofertadas 300 mil toneladas e desse total ofertado, 88% foi arrematado pela Conab, com uma média ali de preços de R$ 5 por quilo. Agora, quais são as consequências deste leilão e os pormenores, os detalhes de quem o Brasil vai trazer esse arroz, de onde vai trazer? Assunto para a gente tratar no nosso quadro de entrevistas aqui no Bom Dia Agronegócio. Quem nos ajuda nesta análise, uma análise completa e crítica, eu diria, é Evandro Oliveira, analista das safras e mercado, que acompanhou o leilão, acompanhou inclusive a coletiva da Conab que aconteceu ontem à tarde para dar mais detalhes sobre essa operação. Evandro, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao Bom Dia Agronegócio, é sempre um prazer recebê-lo. Bom dia, Carla. Bom dia a todos. Pois é, semanas bastante confusas aí no mercado do arroz, bastante acontecimentos. Vamos conversar um pouco sobre esse tema de tamanha importância, né, que é o mercado do arroz. Bom, Evandro, horas antes já foi muito confuso, porque uma liminar do Tribunal Regional Federal do Paraná derrubou, suspendeu o leilão. A Justiça, né, a AGU recorreu, a Advocacia Geral da União recorreu. O leilão voltou a poder acontecer, aconteceu e logo nós já tivemos o resultado, né? Confuso, Foram uma então liminar vamos 263, um conversar um pouquinho pouco mais, sobre esse tema. 263 mil toneladas arrematadas do total de 300 mil ofertadas. Primeiro, como é que você viu esse pré-leilão com esse pode fazer, não pode fazer, e depois, rapidamente, o leilão aconteceu e tivemos o resultado. Qual foi sua avaliação desse momento inicial? Pois é, Carla, todos esses acontecimentos que nós temos acompanhado de perto, né, mostram a sensibilidade do mercado de arroz a interferências políticas, né? Como a gente sempre fala, o arroz, ele é um produto de uma importância mais do que econômica, né? Tem uma importância social muito grande, tem um apego, né, por abastecer, por atender uma camada mais vulnerável da população. Ele tem esse apego político, essa sensibilidade a intervenções políticas. E isso fica evidente nos acontecimentos dessa última semana. Então, como falado, né, durante a noite tivemos uma liminar que suspendeu novamente o leilão, lembrando que a primeira etapa havia sido suspensa e, na sequência, haviam conseguido suspender novamente. Mas, em tempo recorde, outra decisão judicial veio a permitir esse leilão que, como falado, né, resultou na compra de mais de 263 mil toneladas. 263 mil toneladas que foram arrematadas por quatro empresas que até então não têm qualquer ligação com a cadeia produtiva. São empresas desconhecidas pelo mercado. Apenas uma delas é da região sul, né, uma empresa de Florianópolis, porém sem qualquer ligação com o mercado de arroz, sendo uma delas uma empresa de locação de veículos até então, né? Então são diversas perguntas que foram levantadas sobre esse leilão. Uma das empresas, que até uma empresa de Macapá, empresa que foi responsável por mais da metade do volume arrematado, né? Então, dessas 263 mil, mais da metade ficou a cargo de uma empresa só, né? E como falado, empresas que não têm qualquer ligação com o mercado. Outras perguntas que foram levantadas é sobre o empacotamento e a distribuição desse produto, né? Visto que, segundo o edital do leilão, esse procedimento, esses trabalhos devem ser feitos internamente, mas como não são empresas ligadas à cadeia produtiva, não são empresas que até não possuem KNAI para esse tipo de operação, fica a dúvida de como serão feitas essas operações, né? Lembrando que é um volume considerável, né? 263 mil toneladas. Obviamente, a cadeia produtiva se mostrou contra, já era contra desde o início, né? Então, essa decisão não traz surpresas também, porque após o governo ter prometido
levar esse produto às prateleiras a R$ 4 o quilo e R$ 20 o pacote de 5 quilos, o governo ficou com essa necessidade de cumprir a promessa alinhado com a sustentabilidade da cadeia produtiva, né? Mas, obviamente, após esse resultado, a cadeia produtiva seguiu firmemente, mantendo sua posição contrária, e os próprios parlamentares que anteriormente haviam conseguido a suspensão desse leilão, agora entram com novas medidas, até alegando possíveis práticas anticoncorrenciais. Então, ainda temos muitos capítulos pela frente dessa novela do mercado do arroz e das importações adicionais do governo. Bom, os compradores, então, não são empresas ligadas ao setor. Quem são os vendedores, Evandro? De onde virá esse arroz, já que teoricamente seria arroz importado, porque aqui no Brasil não tem. Então, de onde virá esse arroz, essas 263 mil toneladas, ou de onde estava previsto para chegar esse volume de 300 mil toneladas, que foi o volume ofertado neste primeiro leilão? Essa resposta já foi dada pela Conab? Então, Carla, até então não temos informações concretas de quais serão as origens desse produto, né? O que diz no edital que se trata de arroz agulhinha, tipo 1, que é o arroz padrão consumido pelo brasileiro, né? O arroz que o brasileiro está acostumado a consumir. Porém, algumas informações a gente tem que levar em conta, né? Uma delas é que o Mercosul, os principais países arrozeiros do Mercosul se encontram vendidos, né? O Paraguai já se encontra com a sua comercialização bastante adiantada, né? Mais da metade da comercialização do Paraguai já foi concluído. O Uruguai na mesma situação, com a sua comercialização bastante adiantada, a Argentina mantendo o padrão da temporada anterior e participando pouco das exportações, né? E essas são as principais origens de um produto que a gente está acostumado a consumir, né? Porque o produto oriundo desses países é do mesmo padrão do arroz gaúcho, né? Então, o arroz produzido no Mercosul tem um padrão. Sem alternativa do Mercosul, nesse momento resta o continente asiático. Porém, a gente sabe que o continente asiático ele é tradicional por ter um outro tipo de produto, né? Um arroz diferente, com tempo de panela diferente, e dependendo do país, uma qualidade muito diferente, né? Então, o governo traz esses critérios de qualidade, de padrão de produto, mas não leva em conta de que o continente não possui esse padrão de produto o qual o brasileiro está acostumado. Então, levando em consideração que só temos o continente asiático, os potenciais fornecedores desse produto nesse momento, obviamente, são a Tailândia, o Vietnã e até Bangladesh vêm sendo citados, né? Então, essas são as três potenciais origens, visto que a Índia, né, maior exportador global do arroz, se encontra fora do mercado, né? Então, a Índia não tem condições de entrar nesse mercado. Especulações iniciais cogitavam até a hipótese da China, né, participar dessa medida por ter uma relação mais próxima com o governo, mas a China também não tem condições, se tornaria uma operação muito cara e, por não participar das exportações, certamente o governo chinês tem pouco interesse de participar dessas aquisições do governo brasileiro, né? Então, restam essas origens, né? Seriam a Tailândia, o Vietnã e, potencialmente, Bangladesh, né? Que são três grandes exportadores do continente asiático. Daí fica essa questão, né? Será que teremos esse produto da qualidade que o brasileiro está acostumado, tendo sucesso nessa medida? Como será a aceitação desse produto nas prateleiras, né? Então, ficam muitas dúvidas ainda, né? Conforme falaram na coletiva de imprensa, foi uma das perguntas bastante citadas, né, sobre a origem desse produto, e até então fica a cargo das empresas que venceram, né? Agora resta saber nos próximos capítulos se realmente teremos aí alguma informação concreta, se de fato serão esses países. Estados Unidos deve entrar no mercado somente em meados de setembro e outubro, daí sim, né, com produção maior,
com preços bastante atrativos, mas podendo atender só em meados de setembro e outubro. Lembrando também que o produto que for fechado algum contrato de importação nesse momento, a expectativa é de que deva chegar no Brasil entre 40 e 60 dias, né? Ou seja, lá em meados de no final de julho, no mês de agosto, talvez, pode ser que cheguem as primeiras cargas. Então, essas são as informações que temos no momento. De concreto, origem do produto, até então ainda não foi revelado. Evandro, a gente está falando de um montante que foi despendido pela Conab de mais de R$ 1 bilhão. Como é que você avalia essa situação? Como é que você avalia esses R$ 5 por quilo? E, claro, quero entender os impactos disso para a formação de preços aqui no Brasil e para a liquidez do nosso mercado, que está bastante comprometida e esteve bastante comprometida neste período de pré-leilão. Então, os reflexos são diversos, né? Como mostraram os resultados do leilão, uma das regiões mais atendidas por esses volumes foi Recife, né? Recife que deve receber cerca de 30 mil toneladas desse produto. Diversas outras regiões do Norte e Nordeste também devem devem receber esse produto, né? Então, lembrando que região Norte e Nordeste são regiões que costumam demandar produto de empresas de pequeno e médio porte aqui do Rio Grande do Sul. Lembrando que toda a região Centro-Sul, né, região central do país, a região Sudeste, os grandes centros consumidores, como São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Rio de Janeiro, são regiões que têm uma grande entrada do produto do Paraguai e também recebem recebem produto de grandes empresas do Rio Grande do Sul. Porém, pequenas e médias indústrias gaúchas, elas têm como grandes compradores empresas do Norte e Nordeste, justamente regiões que vão receber, que vão ser agraciadas por esse produto, né, essas importações, esse produto com preço subsidiado e em condições bem inferiores, né, em preços muito mais baratos do que as indústrias gaúchas podem atender. Então fica essa dúvida, né? Indústrias gaúchas que já vêm sofrendo ao longo período, até de margens apertadas, muitas no prejuízo, né? Que já vinham desde outubro com dificuldade nas vendas e justamente agora que o mercado começava a mostrar sinais de movimentação, temos esse novo elemento de incerteza, né? Então fica essa dúvida, né? O governo afirma que não haverá concorrência com o produto gaúcho, mas isso se torna inevitável, né? Você atendendo justamente clientes que seriam atendidos por empresas gaúchas, obviamente algum efeito vai ter, né? Então, a gente já encontra relatos, né? Relatos já começam a chegar de negócios que não foram para frente porque os compradores desistiram já visando esse produto que deve chegar mais barato, né? Então, muitas empresas estavam de olho nos resultados desse leilão já para a sua tomada de decisão, o que de fato aconteceu. Então, vendedores já vêm relatando negócios que não foram para frente justamente porque compradores desistiram para tentar a aquisição desse produto a preços significativamente inferiores. Então, os reflexos devem ser esses, né? Um mercado que deve travar no Rio Grande do Sul justamente em um momento onde o Estado passa por uma situação bastante delicada, onde o escoamento é a maior dificuldade e, com certeza, isso terá impactos, né? Então, o Sindicato de Santa Catarina também levantou a questão do emprego e renda, que deve ser levado em consideração, né? Diversas Sim. regiões do país dependem da cultura do arroz para sobrevivência, né? Como trabalho, emprego, renda. Então, essas são questões bastante levantadas ultimamente.
Evandro, a gente tem aqui uma participação bastante assídua hoje da nossa audiência, falando contigo, e o Bruno Vinícius diz assim, ó, ainda tem a questão do próprio edital dizer que a empresa tinha que arrematar pelo menor valor, sendo o valor inicial de R$ 5 o quilo, a maioria foi arrematada por R$ 5, o valor cheio. Ele diz ainda, sem dizer que neste arroz de fora foram utilizados agrotóxicos que são proibidos no Brasil, incoerência total, e ele fecha o comentário deles dizendo assim, que o Rio Grande do Sul já colheu arroz para abastecer o Brasil, o governo só precisa auxiliar para escoar o produto. Como é que você avaliou também essa questão do valor manter-se ali nos R$ 5? Teve alguma coisa em 4,98, 4,99, R$ 5, sem movimentação muito forte ali nos preços. E essa condição dos defensivos que são proibidos aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura foi inclusive a público desmentir esses rumores. Como é que você avalia essas duas situações, Evandro? Uma das palavras mais utilizadas pelo governo nessas últimas 2 semanas, em todas as entrevistas e até na coletiva, né, foi a palavra desinformação, né? Então, são questões pertinentes que estão sendo levantadas pelo público, pelos consumidores, pelos produtores, levando em conta que a cultura aqui no Brasil são critérios rigorosos para a utilização de insumos, né? E será que esses critérios rigorosos também são aplicados nesses países? O governo vem insistindo que não, né? Que esse produto vai ter uma fiscalização rigorosa, padrões rigorosos de fiscalização, mas a dúvida ainda fica, né? Porque a gente sabe que muitos países têm uma legislação mais afrouxada para a utilização desses insumos, né? E essa questão dos preços, o leilão, outra grande questão que foi levantada nesse leilão é que não houve uma grande concorrência, né? Um leilão que, se não me engano, não chegou a levar nenhuma hora, né? Foram cerca de 40 minutos. Empresas do Tocantins, do Paraná e do Rio Grande do Sul não tiveram suas ofertas levadas em consideração, né? Acatadas, não tiveram sucesso nas suas ofertas, porque o menor preço seria aquele que deveria vencer, né? Então, os lances arrematados ficaram numa margem muito estreita, entre R$ 4,98 e R$ 5. Então, essa foi uma questão, sim, que foi levantada pelos parlamentares, juntamente com esse fato de 4 empresas desconhecidas pelo mercado e até com um tamanho questionado, né, dessas empresas, porque são empresas com capital social relativamente baixo, e que levanta a questão de será que terão condições de operacionalidade para uma operação dessa magnitude, né? Então, sim, é uma excelente pergunta, são questões que são levantadas pelo mercado e são perguntas que são feitas, mas até então respostas concretas nós ainda não temos. A gente tem também uma pergunta do Henrique Santos. Ele diz assim: bom dia, a repercussão do leilão não é mais prejudicial do que realmente a efetivação do mesmo? O volume desse primeiro leilão faz diferença na oferta? Não é só também o volume, né, Evandro, mas só a função do leilão acontecer também já traz algum efeito na cadeia, né? Pois é, Carla, e essa até foi uma declaração que foi trazida pela Conab, né, de que houve, por conta da tal desinformação alegada pelo governo, eles alegam que foi a causadora da corrida aos supermercados, né, onde tivemos, principalmente por conta da catástrofe climática enfrentada no Rio Grande do Sul, a Conab, o governo, afirmam que foi a desinformação que gerou essa corrida aos supermercados, com a população fazendo estoques por conta de medo de falta de produto, né? Sendo que foi exatamente o contrário, essa medida do governo, essa intenção do governo em efetuar compras adicionais, importações adicionais, em um momento que nós já tínhamos a colheita já em ritmo de finalização, né? Já tínhamos mais de 84% da colheita concluída, as regiões de maior produtividade do estado
já haviam concluído a colheita, restando apenas áreas com produtividades já prejudicadas por terem sido plantadas em uma janela fora do ideal, né, região central do estado, ali com produtividades menores. Os números apontam para uma produção bastante semelhante à da temporada anterior. E junto com o grande avanço de área de praticamente todos os estados que cultivam arroz, né, como Mato Grosso, que quase dobrou a área de arroz, o Tocantins, com mais de 30% de avanço de área, estados que tiveram boa rentabilidade. Então, todos os números apontam para uma safra nacional perto de 10,3 milhões de toneladas, uma safra bastante aliada ao consumo. E já havia projeções de aumento nas importações feitas pelo setor privado. As importações já eram indicadas para alcançar cerca de 1,8 milhão de toneladas. As exportações, por exemplo, já vêm sendo extremamente fracas desde o início do ano, que com sorte devem fechar 1,2 milhões de toneladas nessa temporada. O consumo interno vinha fraco também. Então, o lado da demanda já vinha enfraquecido e o lado da oferta vinha dando sinais de melhora. As importações vinham tendo bons volumes desde o início do ano, né? Então, não confere essa informação. É, isso é bastante. Isso é bastante importante da gente trazer, né, Evandro? Porque eu tenho visto aqui alguns comentários, como, por exemplo, o comentário do Joel Alves, que diz assim: a diferença é que ia faltar arroz, assim que o governo anunciou a compra, o arroz apareceu com preço muito alto. E o Jonathan Metzka, ele diz assim: esse volume não vai interferir em nada a demanda, só vai assegurar o preço para não subir muito. É muito importante essa sua contextualização de que os preços já vinham numa trajetória de alta em função de um quadro global de oferta e demanda. Há alguns anos a oferta já não atende plenamente a demanda por problemas de clima, por problemas, né, logísticos, por encarecimento logístico e tudo mais. Essa é uma situação. E a segunda situação é que essas primeiras entregas do arroz adquirido pela Conab, ela acontece em setembro, quando provavelmente alguns problemas aí no Rio Grande do Sul de logística já estariam sido, ou não na sua totalidade naturalmente resolvidos, mas estariam em resolução para que o abastecimento acontecesse, porque alguns estão dizendo aqui, né, que não tinha arroz, ia faltar arroz. Não ia faltar arroz, né, nem mesmo antes das enchentes no Rio Grande do Sul e nem depois. Então esse arroz não apareceu depois só do anúncio de importação do governo. Quem inflou esses preços, inclusive depois do anúncio do governo, foram as origens de onde a gente poderia trazer, principalmente ali no Mercosul, certo? Sim, não há qualquer indício nesse sentido de desabastecimento, né? Aqui, obviamente, por conta dessa emergência, de todos esses acontecimentos no Rio Grande do Sul, obviamente nós tivemos uma corrida aos supermercados que resultou na pontual, uma falta pontual ali em alguns centros varejistas, né? Alguns centros consumidores, por conta dessa corrida, o que é natural em momentos como esse, né? Na pandemia aconteceu isso, né? E nesse momento o arroz até acaba inundando as redes sociais, né? Com diversos memes e alguns colocando preços aviltantes, né? Fora da realidade em algumas gôndolas, mas de regiões que são deficitárias no mercado do arroz, né? Obviamente, estados que não produzem arroz vão depender de outros estados e, num momento como esse, vão ter uma disparada dos preços, né? Mas aqui no Rio Grande do Sul, em momento nenhum tivemos uma disparada nos preços. Outros estados tiveram a opção de comprar do Mato Grosso, comprar do Tocantins. Então, em momento nenhum, houve sequer a menor possibilidade de falta de arroz. Aqui no Rio Grande do Sul, nesse momento, ainda temos promoções de arroz na faixa de 21 até R$ 25 para marcas comerciais. O que nós vemos muitas vezes é sendo utilizados marcas de produto nobre para tentar argumentar, né, essa disparada dos preços, né, mas em momento nenhum toda a cadeia produtiva vem reafirmando que não há e nunca houve a possibilidade de falta de arroz. Uma safra gaúcha de 7 milhões de toneladas, uma safra nacional
de cerca de 10,3 milhões de toneladas, importações que devem ser quase recordes nessa temporada. Então, todos os números apontavam para um abastecimento satisfatório do consumo interno brasileiro, né? E tudo apontava para um cenário de equilíbrio para 2025, com estoques de passagem acima de 1 milhão de toneladas, que nós não temos há muito tempo, né? Longas temporadas aí de aperto. E como falado, esse cenário que nós vivemos nesse momento não é só reflexo do clima, não é só reflexo de perdas de produtores, é um reflexo de um desincentivo que já vem há longas temporadas. Lembrando que nós passamos por 2 temporadas de Laninha que pressionaram margens dos produtores, produtores com margens negativas há longas temporadas, que tiveram que migrar para outras culturas. Temos que lembrar também os tributos que contam ao longo da cadeia produtiva, desde a semente até as prateleiras. Isso sim deve ser combatido. Se a gente quer arroz barato nas prateleiras, temos que trabalhar primeiramente nos custos de produção, e em seguida na questão dos tributos, que até o momento não foi sequer cogitada a hipótese de isenção de tributos para um produto da cesta básica que tem um grande apego popular na população, né? E essa sim poderia ter sido uma medida muito acertada e um marketing muito mais ético por parte do governo. Não, excelente forma de concluir essa análise, Evandro. Eu sabia que você ia encerrar a semana com essas informações muito alinhadas, né, e muito concisas para a nossa audiência explicar os impactos efetivos do que se sabe até agora. Como você falou, né, ainda tem muita informação que vai precisar ser informada mais à frente pela Conab sobre esse primeiro leilão e já tem mais operações previstas aí para os próximos dias. Meu amigo, sempre bom receber você por aqui. Continuamos em contato para que a nossa audiência receba ainda mais informações. Obrigada mais uma vez por aceitar o nosso convite nessa semana tão intensa e você é sempre muito bem-vindo aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço pela oportunidade, um parabéns a toda a equipe, né, pela ampla cobertura desse assunto. Um forte abraço e até a próxima. Um abraço, meu amigo. Até a próxima. Um bom final de semana para você. Até mais. Para nós. Até mais. Até mais.